Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com a doutora Lilian Wendy, colposcopista e terapeuta sexual, e nós vamos falar sobre HPV e vamos falar um pouquinho também sobre sexualidade. É um prazer ter você aqui, Lilian. É um prazer estar aqui novamente, né, podendo trazer mais informação, porque eu acho muito importante a gente esclarecer, né, que eu vejo que as pacientes têm muita dúvida sobre o HPV ainda. Com certeza. Vamos começar falando o que é o HPV. Então, o HPV é um vírus, até eu trouxe uma fotinho dele, né, para a gente poder ver. E o vírus, existem diversos subtipos do vírus HPV. Nem todos são de transmissão sexual e nem todos vão causar câncer de colo, por exemplo. É um vírus que já existe há muito tempo. A gente já tem descrição de lesões há muito tempo, né? Só que hoje em dia que a gente descobriu uma série de consequências que ele pode causar. Quais são essas consequências? Então, ele pode dar alterações celulares no colo, na vagina, na vulva, pode dar alterações em mucosa oral, né? Mas o HPV, quando ele é tratado, a gente tem a remissão dos sintomas e do quadro de infecção viral. Porque o que mudou, Lilian? Né? O que importante mudou, a gente falar. O que mudou é o que a gente aprendeu sobre HPV. Né? Há 30 anos atrás, a gente falava coisas do tipo, HPV é só de transmissão sexual. Hoje em dia, a gente sabe que HPV não é só de transmissão sexual, ele é principalmente de transmissão sexual. Quais são as formas, assim, de contaminação? Então, a gente pode ter transmissão através do que a gente chama fomites, né? Que são utensílios, coisas usadas por alguém que tenha contaminação e que possa passar para outra. Então, coisas que sejam usadas e que a pessoa tenha contato logo depois. Então, o que a gente imagina que possa transmitir? Sabonete, toalha de banho. Sabonete? Sabonete. Meu Deus! Numa mesma casa, pessoas que usam o mesmo sabonete, né, passa na pele, passa na região genital, eventualmente pode haver transmissão. Mas quanto tempo dura? No máximo 2 horas. Vírus, ele fica dentro da célula. A célula, 2 horas depois, né, afastada do organismo, ela morre, desidrata e o vírus morre junto. Né? Então, a gente recomenda, hoje em dia eu recomendo que se use sabonete líquido, né, porque é um risco menor de contaminação. Não se troque, né, pessoas não troquem, mesmo irmãs, mãe e filha, não trocar roupas íntimas. Né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma família que os pais tiveram, e foi aquela confusão por causa disso, né? E no fim foram descobrir que o filho adolescente é quem tinha lesão. E eles usavam o mesmo banheiro, o mesmo sabonete e tal. Então, muito provavelmente, a contaminação veio por ele. Quer dizer, sabonete, toalha, que mais você falou? Coisas íntimas, calcinha, né, biquíni, não trocar biquíni, né, tomar cuidado com experimentar biquíni em loja, calcinha, né, sempre que comprar uma calcinha, uma coisa, lavar antes. São cuidados para a gente evitar não só a contaminação do HPV, né, mas a contaminação de outras patologias que possam ser transmitidas pelas secreções. Né? Agora, o HPV sempre vai dar câncer? Não, nem sempre. O HPV, quando ele acomete a célula, ele entra no núcleo da célula e ele demora muito para fazer alterações. Então, ele passa por vários estágios, né? As lesões do HPV, elas passam por vários estágios antes de se transformar num câncer de colo. Então, se a gente fizer a prevenção com os exames de Papa Nicolau ou preventivo, né, como as pessoas costumam chamar, a colposcopia, a gente percebe que a gente tem como fazer esse diagnóstico precoce,
tratar essas lesões pré-câncer e assim evitar que o câncer de colo apareça. Porque são graus, não é isso? São Vocês chamam graus. de NIC 1, NIC 2. NIC 1, NIC 2, NIC 3. Antigamente a gente falava em displasia leve, moderada e grave, né? Que displasia leve hoje em dia é o NIC 1, moderada o 2 e o 3 é a displasia acentuada. Que hoje em dia, NIC 2 e NIC 3 são as lesões de alto grau e NIC 1 de baixo grau. Então, a gente faz a prevenção para descobrir o NIC 1, por exemplo. Porque quando a gente descobre o NIC 1, só o tratamento do local, muitas vezes, ou com ácido, ou com uma cauterização, a gente tem a remissão, a gente consegue curar a lesão. E aí não vira câncer. E aí não vira câncer. Quando a gente tem lesões do tipo NIC 2 ou NIC 3, que são chamadas de alto grau, a gente pode fazer uma cirurgia que chama conização. Então, a conização é como se fosse uma biópsia estendida do colo. Tira um formato de cone do colo e, com isso, a gente retira toda a lesão, não deixando nenhuma margem comprometida. Mas uma pessoa que tenha várias vezes o papiloma, que tenha o HPV, várias vezes NIC 1, isso aí não é perigoso? Não vai dar... Não, o que acontece muitas vezes é que, como o vírus ele é muito pequenininho e fica dentro da célula, quando a gente está fazendo acompanhamento de uma paciente com NIC 1, por exemplo, você pode tratar, às vezes, um local e, se você ainda tiver célula contaminada, dali um tempo pode se manifestar, às vezes, num outro local. Então, a gente precisa acompanhar essa paciente por 2 anos, porque para a gente dizer HPV sarou, a gente precisa de 2 anos com resultados de exame negativo. E a gente tem também os exames de captura híbrida, e tem o E6, o E7, são outros exames mais modernos de biologia molecular, em que a gente pode pesquisar o DNA viral, a carga viral, e ver se isso está evoluindo ou diminuindo, né? Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, eu queria que você falasse um pouquinho do poder do síndico. Como é que a gente pode medir se tem abuso? É importantíssimo, Mônica. Eu sempre falo para as pessoas, e eu vejo muitas vezes as pessoas com medo desse poder do síndico, né? Nós não podemos esquecer que o artigo 1348 do Código Civil estipula as regras que ele deve seguir. A primeira delas é prestar contas, mas como ele é o síndico, é o executor da vontade do condomínio, ele tem que ter uma certa autonomia para que ele possa, ao longo do mandato dele, ir fazendo as coisas que beneficiem o condomínio e, ao mesmo tempo, não ser travado por excesso de controle por parte dos conselheiros ou dos próprios condôminos. Então, a melhor maneira de você controlar isso é saber exigir dele. Quer dizer, toda vez que você encontra uma irregularidade, comunicar-se, principalmente por escrito, participar da assembleia para saber por que aquelas determinadas ações, atitudes do síndico estão sendo tomadas, ficar de olho nas pastas. Sim. Quer dizer, então, é mostrar interesse em ajudar o próprio síndico. Porque toda vez que você critica ou que você mostra que você está interessado, você é uma pessoa que vai favorecer a si próprio, porque seu patrimônio é que está envolvido, mas também vai permitir que o síndico não vire um ditador, nem uma pessoa muito omissa. Quer dizer, fique que nem, como o pessoal costuma dizer, vaquinha de presépio. Ele vai atrás do que o conselho manda que ele faça. Não deve ser nem um caso nem outro. Ele tem que ser proativo e, ao mesmo tempo, dar informações que são necessárias a todos. Receptivo, né? Receptivo, quer dizer, então é uma coisa, é um equilíbrio que tem que ser buscado também pelo condômino. Muito obrigada, até semana que vem. Estou à disposição, Mônica. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.